Olá, o trabalho de hoje é uma caixa réu feita apenas na parte da máquina. Primeiramente, quem está começando está com problema de saber quantia de pontos, quantia de carreiras, como fazer. Então são muitas perguntas, esclarecendo uma de cada vez. Quantia de pontos. Sempre eu sugiro fazer uma amostra. Para ser bem fácil de explicar e entender, eu fiz um desenho aqui num papel. Nesse desenho eu tenho as costas dessa blusa caixa réu. O que é uma caixa réu? Uma caixa réu é uma blusa que não fica folgada, ela fica mais justa no corpo, mais rente ao corpo. Há quem use sem nada por baixo, sem uma camiseta, sem uma malha por baixo. Ela justo na pele. Sendo assim, as medidas são bem justas na pessoa. Não fica folgada, não fica sobrando. Então, você tirou a medida da peça que vai fazer. Como eu tirei a medida? Não sei tirar medida. Tenho vídeos lá explicando como tirar medidas. Aqui vamos supor, essa eu medi 40 centímetros e meio. O que significa 40 centímetros e meio? Significa que a pessoa tem o dobro, tem 81 centímetros de circunferência. Dependendo do tipo de peça, eu meço no quadril e meço no busto, porque existem pessoas que têm mais quadril e menos busto, também tem pessoas ao contrário, com busto maior e quadril menor, e tem pessoas que a diferença é bem pouca entre busto e quadril, então faço uma blusa reta. Isso você tem que ver na pessoa que você vai fazer a medida. Meço também costas. Aqui deu 33 centímetros de costas. Onde ficam as costas? Entre um ossinho e outro na pessoa. Se você mediu sobre uma blusa que trouxeram, também é lá em cima, perto do finalzinho do ombro. Meço também comprimento. Comprimento é desde a costura lá em cima, aqui deu 53 centímetros de comprimento total. Meço comprimento de até a cava, 32 centímetros. Então, eu já tenho 32 centímetros. Tenho o total, que eu já esqueci. Cinquenta e três. Tenho o quadril ou o busto, que é a mesma medida. 81. Vamos arredondar para 80, porque 81 fica bem complicado. 80 centímetros. Tenho costas também, 33 centímetros. Feito isso, vou para a máquina. Tenho esse esquema da minha peça, a parte das costas. Geralmente eu começo pelas costas, a não ser que tenha algum motivo para eu começar pela frente, mas senão eu começo sempre pelas costas. Feitas as costas, a frente normalmente é igual, mesma quantia, mesmas medidas. Vou para a máquina fazer uma amostra. Eu sugiro sempre fazer uma amostra na mesma linha que vai ser feita a blusa. 40 pontos, 50 carreiras. Fiz essa amostrinha aqui. Agora, o que eu faço com ela? Se a peça vai ser passada, passo a amostra também, que ela fique bem retinha. Se a peça não vai ser passada, a amostra também não vai ser passada, vai ficar assim. Aqui eu fiz um canelado. O que? Uma blusa caixa réu, ela se ajusta no corpo. Então, eu preciso que ela se ajuste também. Pode ser malha lisa? Pode ser malha lisa também. Mas eu fiz um canelado, 3 agulhas trabalhando, uma vaga, que quando eu observo assim, parece uma espécie de canelado. E esse 3 agulhas trabalhando uma vaga também dá aquela sensação de comprimir mais, de se ajustar mais na pessoa. Pego essa amostra, venho para minha blusa desenhada no papel. Coloco essa amostra bem na base.
Não estico, nem deixo encolhida. Coloco ela bem na base. Marco com uma caneta onde terminou. Mais uma vez, coloco e marco onde terminou. E assim eu vou vendo quantos pontos eu vou colocar na minha blusinha. Aqui já foram 3 vezes essa quantia. Agora vamos ver o que sobrou aqui. 1, 2, 3, 4. 4 gomos, que significa 3 agulhas mais uma, 4. 7. Outra que está lá embaixo, 8. 11. Mais uma que está ali embaixo. 15 pontos a mais. Já sei que eu tinha 40 pontos num lado, 40 na outra, 40 na outra. Que são esses 40? O que são esses 40? 40 pontos que foram postos aqui embaixo. Então, eu tenho uma amostra, 2, 3 e mais 15 pontos. Somo isso tudo, dá 120, 135. Eu já tenho a quantia de pontos para colocar. Essa é a forma mais fácil que tem. Faço a mesma coisa com a altura. Coloco a minha amostra, um risquinho. Coloco novamente outro risquinho. Aqui eu fiz 50 carreiras, então eu sei que tenho 50 mais 50 e o que sobrou ali, faço a mesma coisa que nós fizemos aqui no final. Acho quantas carreiras até a cava. Anoto. E depois é só somar. E a blusa estará praticamente pronta no papel. Faço a mesma coisa na cava. Aqui tem 50 e ali vai achando. Sei que na cava eu tenho que remalhar mais pontos juntos, sumir com esses pontos juntos aqui no início e depois dar esse arredondado, para que se ajuste melhor na cava, na pessoa, no braço da pessoa. Faço isso dos dois lados. Quantos pontos eu vou remalhar? Você tem a medida aqui, olhe, 33 de costas. Faz a mesma coisa que foi feito aqui embaixo. Veja quantos pontos você vai precisar ter ali para dar esses 33. Coloca novamente. Quem está começando tem que começar a ser prático e observar quantas coisinhas você consegue observar por si mesmo. Não precisa alguém te dizer. Você consegue observar por si mesmo e fazer a peça sem copiar. Você fazer aprendendo, entendendo o que está sendo feito. Fiz o cálculo. Quantos pontos eu vou ter? Tenho aqui embaixo 135 pontos. Aqui eu vou precisar ter tantos. Diminuo remalhando e depois faço diminuições até chegar na mesma quantia de pontos. Tenho já a quantia de carreiras, ombro e reto. Fácil assim? Vamos para a máquina. Comecei o trabalho aqui, coloquei uma quantia de pontos que tinha sido calculada lá naquela peça. Agora começo por uma barra. Essa eu fiz uma barra dupla. Poderia ser outro tipo de barra embaixo também, poderia ser qualquer acabamento, que eu já mostrei vários modelos em acabamentos ou em barras. Sempre é bom procurar na playlist, você encontra outras sugestões, além daquela que está sendo feita no momento. Mesma quantia de pontos que tinha sido calculado, agora coloco a máquina para funcionar para chegar até a cava, na mesma quantia de carreiras que nós tínhamos calculado lá. Aproveito para anotar isso no meu registro de blusa, naquele caderno que eu sempre sugiro fazer, para que você tenha uma ideia de que quantia de pontos colocar, como foi feita a malha, para uma próxima você fazer igual. Observa também a partida da lã, a cor da lã,
a espessura da lã. Se foi uma lã em cone, ela tem essas anotações embaixo do cone. Você observa aqui, essa é uma 2,28. A espessura dela é uma 2,28. Quantos fios foram colocados? Aqui eu estou usando 2 fios. Regulagem, aqui eu estou fazendo na regulagem 6, a mesma que foi feita à amostra. Eu achei que aquela espessura estava boa, a malha estava boa, então faço na mesma regulagem que a amostra, para que coincida a quantia de carreiras também. Vejo vocês na cava quando a gente continua essa blusa. Conforme prometido, estamos na cava. Agora, lembro de anotar naquele desenhinho que eu sempre sugiro fazer para guardar nas tuas anotações. Não precisa ser numa folhinha avulsa assim, é melhor que seja num caderno mesmo, para você ter esse diário e poder consultar outras vezes. Daqui a 10 anos você vai ter o diário ali, consulta que peça foi feita lá e você vai ter uma ideia bem clara do que foi feito no trabalho. Se der para tirar uma foto, também ficaria melhor. Mas como eu sou do desenho mesmo, vamos desenhar. Anoto quantia de carreiras, regulagem. Anoto quantia de carreiras que foi feito na barra, pontos, que tipo de ponto foi feito, e assim eu vou fazendo anotações bem precisas, para que não precise ficar puxando tanto pela memória. Tem uma anotação que eu posso consultar depois. A frente vai ser a mesma quantia de carreiras, então já anoto. Se você não vai fazer a mesma, a frente já em seguida, você tem a quantia já feita, não precisa ficar contando também. Isso é observação, parece ridículo, mas é uma observação que precisa ser feito quem está começando, principalmente o tricô, para não se perder e não ficar achando que o tricô é um bicho de 7 cabeças. Não é. É uma questão de organização e observação. Anotei, vou começar a cava. Remalhando. Tenho que ter tantos pontos aqui em cima, conforme eu expliquei lá no início do vídeo. Remalho no início da cava e ainda dou algumas diminuições. Normalmente nas costas eu uso 3 diminuições para fazer o arredondado da cava. Então vamos a isso. Aqui a distribuição das agulhas não é regular. Eu tenho pontos que estão lá embaixo, pontos vagos. Então o remalhado também vai ter que obedecer esse ponto vago ali, para que não fique repuxando. Uma cava repuxando incomoda e fica feio. Vou remalhando. Quando eu chego naquela agulha vaga, cheguei, é hora de remalhar um ponto que não existe. Faço o remalhado no próprio remalhador, como uma correntinha em crochê. Remalho o ponto, outro ponto, outro ponto. Cheguei novamente numa agulha que não existe. Remalho o ponto somente fazendo uma correntinha no remalhador. Baixo os pontos, vou para a esquerda porque eu preciso ter fio para remalhar, para ele não ficar repuxado. Remalho a mesma quantia aqui. Zero o marcador de carreiras. Transportador para fazer diminuição. Da mesma forma que nós fizemos o remalhado naquela agulha vaga, a diminuição também vai ter que respeitar essa agulha vaga que está ali.
Venho com o ponto, coloco junto, diminuir um ponto. Transportador. Diminuir 2 pontos até agora, mais um. Tenho 3 pontos diminuídos e a mesma formação 3 por 3. Esse é um canelado, um falso canelado, ou uma espécie de canelado também, que pode ser feito não apenas 3. Você poderia fazer 2 agulhas, uma vaga lá embaixo, mas sempre observa na amostra como ela fica mais repuxando para dentro, mais comprimindo uma forma e outra. Poderiam ser 4 agulhas também, 5, 7, a quantia que você quiser. Só que se você fez a amostra com 3, a blusa tem que ser feita com 3. A quantia de pontos modifica os centímetros de um canelado para outro. Terminei de fazer as diminuições que eu precisava, vou seguir até o comprimento, até o ombro. Isso é só seguindo reto. Tenho aqui a quantia de pontos que também vou anotar lá naquele desenhinho pequenininho. Mas por que tanta anotação? Se você tem já uma anotação feita, fica mais fácil do que ir na peça, que às vezes nem está mais com você, ir na peça buscar essas informações. Então, sempre anota. Quanto mais anotações você tiver, mais claro vai ser o trabalho que você vai fazer para as próximas vezes pesquisar. Cheguei no ombro. Coloco o carro no H, no suspenso, elevo no lado contrário 2 gominhos de agulha. Aqui eu tenho 3, uma vaga e mais 3. Venho para a esquerda, ergo na direita e se quiser passar o fio por baixo para não ter um furinho, vou elevando agulhas no lado contrário do carro e passando o fio por baixo da agulha para não fazer o furinho. Uma pergunta que constantemente me fazem é: quantos pontos deixar para a nuca? Isso você também vai ter diferença de uma blusa para outra, dependendo de quantos pontos ficaram aqui em cima. Como é que eu sei quantos pontos deixar, então? Pela observação. Vamos supor que você esteja fazendo o ombro. Fiz aqui 3 elevações, então eu tenho pontos de ombro, pontos no outro lado, e aqui sobraram tudo isso aqui no meio. Só de observar aqui na máquina, isso está pouco? É pouco ponto para a nuca ou é muito ponto para a nuca? Ou está razoável? Observa ombros e observa o centro. Será que isso é razoável para um decote redondo? Essa é uma observação que tem que ser feita na tua peça. É óbvio que aqui, para minha peça, essa é uma quantia grande de pontos que eu tenho para a nuca. No mínimo, vou fazer mais uma elevação. Assim, eu vou ter uma quantia de pontos para a nuca e uma quantia de pontos para ombro razoável, que se equilibrem. Não que fique um ombro pequenininho e um decote aqui, pontos para decote muito grande. Isso porque essa é um decote redondo. A parte das costas vai ser reta em cima, mas eu tenho que ter uma quantia razoável, nem de mais e nem de menos. Agora observo novamente, já fiz mais uma elevação de um lado e do outro. Observo quantia de pontos aqui e quantia de pontos de ombro.
Está razoável, ou está muito, ou está pouco? Essa é uma observação que cada um vai fazendo até conseguir visualizar na tua peça que aqui está equilibrado a quantia de pontos e a quantia de nuca. Está bom para mim? Muito bem. Anoto quantos pontos tenho de ombro na minha anotaçãozinha ali. Conto quantos pontos eu tenho para frente ficar com a mesma quantia. Venho com o carro para a direita, baixando essas agulhas para depois remalhar. Aqui eu tenho a opção remalhar o ombro e tirar essas do centro em linha de outra cor, ou remalhar tudo. Tendo a parte das costas prontas, já tirei remalhando em linha de outra cor, agora vamos para frente. Normalmente a frente é feita da mesma forma que as costas. Essa é uma blusa caixa réu, então fechada. Coloco a mesma quantia de pontos, faço a barrinha, chego até a cava, e da cava eu tenho que pensar para fazer decote. Cheguei na altura da cava, a frente eu costumo diminuir em remalhado e também em diminuições para o arredondado um pouco mais do que eu fiz nas costas, para que ela fique um pouquinho mais para dentro. Geralmente a parte da frente no corpo, ela é mais para dentro do que as costas. Então também faço isso na blusa. Atrás eu fiz 3 diminuições, aqui eu vou fazer um pouquinho mais. Agora termino as diminuições para o arredondado, vou de novo anotar. Fiz nas costas anotações, faço um desenhinho também para frente. No futuro, se eu quiser consultar esse mesmo trabalho, eu já tenho uma ideia. Essa é sempre minha sugestão, fazer anotações para que consiga ver no futuro. Lembrando também que aqui eu vou seguir reto, como foi feito nas costas, seguir reto até o ombro. Só que a frente tem decote redondo. Meus desenhos aqui, por favor, né? Vou precisar chegar até o ombro, mas antes disso vou começar o decote. Quanto antes? Isso depende do tipo de decote que você quer. Se você quer mais em cima, mais rente ao pescoço ou mais para baixo. Como precisa passar a cabeça, essa é uma blusa caixa réu, então ela vai ter uma gola mais alta. Precisa passar a cabeça. E se esse decote estiver muito pequenininho, muito em cima, não vai conseguir vestir, a cabeça não passa. Então, olha a quantia de carreiras que foi feito nas costas, 74. Calcula, antes desses 74, quantas carreiras vai fazer para esse decote ficar razoável. No mínimo, 30 carreiras. Então, digamos em 44 carreiras, ou 40, vamos arredondar para 40, em 40 carreiras começo o decote. Faço essa observação e anoto também para a próxima consulta. Chegando em 40 carreiras, começo o decote. Divido o trabalho ao meio, parte da esquerda vai ficar em suspenso, carro em suspenso. Começo observando quantia de pontos que eu vou precisar para ombro. Além do ombro, eu preciso de um arredondado para o decote, então já deixo também reservado 2 grupinhos de agulhas, as demais eu deixo em suspenso como base do decote. Esses pontos todos eu vou precisar aqui. O restante deixo em suspenso. Carro em suspenso também. Anoto as carreiras.
Ao vir para o lado do decote, trago uma agulha para cima. Mas aquela que é vaga, eu não mexo nela. Esses são pontos do ombro. Terminei o arredondado, sigo reto até completar as carreiras até o ombro. E faço o ombro. Remalho essas agulhas e vou para o lado esquerdo fazer o mesmo processo lá. Levantar agulhas, seguir reto, fazer o ombro e remalhar. As agulhas que formaram no centro, que ficam aqui sobrando no centro, eu vou tirar em linha de outra cor para fazer acabamento depois. Para a gola, recoloco os pontos para a máquina, obedecendo a mesma configuração. 3 trabalham, uma fica embaixo. 3 trabalham, uma fica embaixo. Então, já coloco os pontos sem espichar demais, sem deixar muito encolhido. Se percebe que tem mais pontos do que gostaria na gola, dá para acumular também e depois fazer a distribuição. 3 trabalham, uma lá embaixo. Aqui eu diminuí 4 pontos em cima. Isso já dá uma diferença. Ele diminui a gola, mas mesmo assim consegue passar a cabeça perfeitamente. Esse trabalho da gola pode ser duplo, pode ser simples. Como é uma caixa réu, eu vou fazer ela dupla, com a possibilidade de ficar dobrada ainda. Então, ela vai ser bem alta. Como ela vai ser dupla e depois dobrada ainda, eu não vou diminuir a regulagem. Eu vou deixar na mesma que foi feita a malha. E aqui é tecer a mesma quantia que você queira. 40, 60, 80 carreiras, para ela ter a possibilidade de dobrar. Chegando na altura que eu quero, tiro em linha de outra cor para ser costurado aqui embaixo. Eu costumo costurar em ponto chuleado ou caseado, mas não tiro remalhando. Existe a possibilidade também de voltar os pontos, colocar essas laçadas da primeira carreira aqui e remalhar. Eu não costumo fazer isso, mas é uma possibilidade também de se fazer.
Feita a parte da blusa, agora vamos para a manga. Na manga também já foi medido comprimento total, comprimento até a cava. Tenho também os centímetros do punho até embaixo do braço. Então, agora só falta saber quantos pontos eu coloco na manga, embaixo no punho, e quantos pontos mais ou menos eu vou poder ter aqui em cima, para que ela não fique nem muito larga, nem muito estreita. Então, já pego a peça que eu tenho pronta, dobro pela metade, ou as costas ou a frente, dobro pela metade e mais uma vez pela metade. Vejo se essa quantia aqui de pontos passa uma mão da pessoa, no caso aqui é uma criança, vejo se essa quantia não está muito pequena nem muito larga, para início de punho embaixo. Depois, conto quantos gominhos, vamos chamar de gominhos, esses agrupamentos de 3 agulhas, mais 3 agulhas, cada agrupamento desses, conto quanto deu e vou colocar aqui embaixo, fazendo o punho. Preciso saber mais ou menos quantos pontos eu vou precisar em cima. Pego a parte da blusa aqui e observo, isso é pouco, isso é muito. Para uma blusa infantil, para esse tamanho aqui, dá para perceber que é muito ponto que vai sobrar aqui na altura do início da cava. Então, diminuo um pouco, vou achando a quantia que ficaria razoável para uma blusa que vai ficar apertadinha no corpo. Ela não vai ser folgada, não vai ser para usar uma outra peça por baixo. Vou achando a quantia de pontos e conto os gominhos também, até essa altura. Então, eu já tenho mais ou menos uma ideia de pontos que eu vou precisar lá, de pontos que eu vou pôr no início, comprimento total e comprimento até o início da cava. Mais do que isso, é fazer a manga. Para que servem esses pontos, essa quantia de pontos aqui em cima? Para eu saber de quanto em quantas carreiras eu vou aumentar. Coloquei 16 gominhos, fiz a barra, agora fechar. Para o aumento, eu vou puxar uma agulha de cada lado. Mesmo que aqui eu tenha a configuração 3 por 1, eu vou puxar a próxima agulha. Não deixar vaga. Vou fazer a cada 10 carreiras, porque para mim essa é uma conta que deu certo. Novo aumento, mais uma agulha que eu chamo para cima, uma de cada lado. Mais um aumento. Agora eu pego o transportador de 3. Eu já tenho 6 agulhas aqui na lateral. Pego o transportador de 3 e levo 3 agulhas para o lado, deixando o aumento aqui dentro, naquela agulha vaga. Faço isso de um lado e do outro. Começo a chamar novamente uma agulha de cada lado, até eu ter 6 agulhas juntas. Daí, transporto, para fazer o aumento, transporto 3 para um lado, 3 para o outro.
Vou chegar fazendo aumentos a cada 10 carreiras até eu atingir a medida que eu preciso até a cava. Cheguei até a cava, agora vou precisar remalhar de um lado e do outro e depois calcular quantos pontos diminuir até chegar no comprimento total da manga. Primeiro, remalho. Não é a mesma quantia que foi remalhada na frente nem nas costas, é um pouquinho menos. Remalhei de um lado e do outro. Aqui vamos para o cálculo bem prático. Diminuições menores, diminuições de 1 ponto, ficam mais delicadas do que diminuições de 2 pontos. Então, vamos calcular erguendo os pontos para ver se em 56 carreiras eu vou ter diminuições o suficiente aqui para ter ainda pontos em cima e fazer o arredondado. Ergui um ponto de cada lado, faço 2 carreiras. 4 carreiras, 6. Essa que está embaixo também vai ser contada como ponto. Então, 8, 10, 12, e assim eu vou fazendo até 56 carreiras. Se eu diminuir um ponto de cada lado a cada 2 carreiras, vai ter uma sobra pequena de pontos em cima. Vou chegando próximo a essas 56 carreiras e vou diminuir mais rápido, para não ter todos esses pontos. E também fazer um arredondado pequenininho em cima, que evite ficar alguma sobra dentro na hora da costura. Faço 2 carreiras. Diminuo um ponto. Da mesma forma que fizemos o aumento, as agulhas que estão embaixo contam. Vou fazendo as diminuições considerando também aquela agulha que está vaga lá embaixo. Cheguei em 46 carreiras, ou seja, 10 carreiras antes de terminar a manga. Agora, ao invés de diminuir a cada 2 carreiras, eu vou diminuir a cada 1 carreira. Então, toda carreira eu faço uma diminuição, para conseguir fazer uma curvatura melhor no alto da manga. (56 carreiras), confiro a medida e depois remalho. Percebe que aqui eu fiquei com menos pontos do que aquilo que eu tinha calculado, mas também consegui fazer, deixando essa quantia de pontos, consegui fazer aquele arredondado em cima da manga
para acomodar melhor o ombro e não ficar sobrando nenhuma pontinha quando for costurado. Vou remalhar, fazer a outra manga igualzinha e depois costurar. Aqui então a cava feita, em cima 10 carreiras antes, diminuímos mais agressivamente, então formou um arredondado. Esse arredondado, ele consegue ficar melhor posicionado na costura. Quando é costurado na manga, na cava da blusa, esse arredondado se acomoda melhor, não sobrando nada por dentro para incomodar, para pesar, para ficar feio. Então, a cava fica melhor com essa formação aqui. Esse tipo de trabalho não serve apenas para blusas assim, em cacharel. Pode ser feito em qualquer outra blusa, em qualquer outro tipo de malha, em que a cava seja redonda. Eu vou terminar de costurar e já mostro essa peça prontinha. Temos aqui então a nossa blusa cacharel, feita apenas na máquina, com um canelado, vamos chamar de canelado assim, 3 por 1. Gola alta, aqui deu 8 centímetros, ela dupla. Se a pessoa quiser usar também ela dobrada, quádrupla, também ficaria bem interessante. O tamanho da gola pode ser também adaptado para gola rolê. O que é uma gola rolê? É uma gola mais baixinha. Ao invés de 70 carreiras, como foi feito aqui, fazer metade. Então, você tem uma gola rolê para uma blusa também, que pode ser do mesmo tipo, canelado 3 por 1. Esse é um canelado feito na máquina, então ele não puxa tanto como fosse feito em frontura, mas ela se torna mais justa no corpo, justamente por causa desse ponto que ficou vago aqui no meio. Esse era um pedido feito por vários inscritos, se dava para fazer blusa canelada ou cacharel em máquina apenas, sem usar a frontura. Então, espero que o vídeo tenha ajudado também a quem está apenas com a máquina por enquanto e quer fazer blusa cacharel assim. As dicas que foram dadas quanto à amostra, elas servem não só para esse tipo de blusa, servem para todo tipo de trabalho que você precise fazer. Então, sempre acostuma fazer uma amostra para ir medindo, para você ter uma ideia e anota num caderno, faz um registro num caderno de cada trabalho que você vai fazendo. Quem está começando, esse tipo de organização ajuda bastante. Essa, então, é a nossa blusa para hoje. Bom trabalho!